Oi, gente, eu sou a Gabriela Mancini, eu sou roteirista especializada no público infantil e o canal me convidou para falar sobre protagonismo infantil, que é um tema muito amplo, mas eu vou tentar acrescentar um pouquinho nessa discussão. Então, quando a gente fala em protagonismo infantil, outro termo muito comum é a criança no centro. São expressões que a gente ouve muito quando fala em TV de audiovisual de qualidade para criança. O que seria isso, colocar a criança no centro, né? Vamos falar de várias frentes. Pensando em personagens. Seria a gente ter personagens, ou personagens crianças, ou personagens que tenham características das crianças, né? Que gerem empatia pelo reflexo. Então, podem ser animais que agem como crianças, que é muito comum em programação pré-escolar. Podem ser adultos, até idosos, que se comportam como crianças. Por exemplo, o titio-avô, a animação. O titio-avô é um super-herói aí para várias crianças, mas ele não tira o protagonismo infantil. Primeiro, que ele tem características de criança. Segundo, que ele não resolve o problema pelas crianças. Ele atrapalha tudo e acaba fazendo as crianças do episódio resolverem os problemas. Então, podem ser os personagens resolvendo problemas. Então, a gente não tem o pai ou a mãe resolvendo o problema para a criança. E sim, a gente incentiva a autonomia da criança, do espectador, por meio do personagem resolvendo seus problemas. Daniel Tigre, por exemplo, a gente tem um tigre que passa por problemas que uma criança passaria, né, pelas quais uma criança passaria. A gente tem muito presente o pai e a mãe dele, mas são como mentores, auxiliares para o Daniel Tigre chegar à solução dos seus problemas. Né? São meio acompanhantes ali, mas o protagonismo é do Daniel. Então, os personagens, os temas. Que sejam temas que o espectador, criança, entenda. Por isso que é importante a gente entender as faixas etárias, né? Se eu falar de um tema que uma criança está muito distante da vivência dela, ela não vai entender, eu não vou conseguir comunicar com ela. Então, que sejam temas interessantes para a criança. Posso falar de qualquer tema? Posso, depende da abordagem. Então, eu quero falar de separação dos pais. Vou citar o exemplo de um curta-metragem de animação que ganhou um Animamundi, que chama The Little Boy and the Beast. Vocês encontram na internet. Os pais estão se separando, mas do ponto de vista do filho. Então, ele enxerga os pais como duas bestas que não estão sabendo lidar com essa separação e ainda valoriza a sabedoria da criança, porque ela é a mais madura da história. E ela vai acompanhando como os pais vão superando aquilo. Então, é do ponto de vista dela. E isso, para mim, é uma das coisas mais ricas, que é quando a gente consegue aproveitar esse ponto de vista peculiar das crianças e inovador e fresco, sem clichês. É muito difícil. Eu vejo que os roteiros às vezes tentam, mas não chegam lá. Às vezes soa falso, né? Mas quando se consegue isso, é maravilhoso. E o que acontece, eu me lembrei também de um trabalho uma vez que me mandaram para avaliar, que era sobre separação também. Só que começava do ponto de vista do filho, e aí no meio virava uma discussão de casal, e aí focava, né, o protagonismo infantil se perdia. Então a gente tem sempre que lembrar para quem que a gente está contando essa história, né? Qual ponto de vista importa. E o último tema dentro de protagonismo infantil que eu quero falar é a resolução do conflito. Porque às vezes a gente consegue selecionar um conflito adequado para esse público,
Mas a resolução do conflito é uma coisa que um adulto faria e não que uma criança faria. Muito comum também. Tem um filme holandês que eu adoro, que chama Quais São as Chances? Ele é classificação indicativa 10 anos. O grande tema dele é a morte. Mas como é a abordagem? É uma menina que o pai dela é médico e está indo para a guerra. Está indo atuar na guerra. Então ela fica com muito medo de perder o pai. E aí é um longa-metragem, tá? Aí ela passa por uma aula de matemática sobre probabilidade. E aí o filme todo, fio condutor, né, da história, é uma teoria que ela cria. Ela cria ali na cabeça dela que se ela tiver alguma outra morte na vida dela, a probabilidade do pai também morrer é nula, quase. Então, vários spoilers aqui. Então ela vai numa loja, num pet shop, por exemplo. Eu quero um animal mais moribundo, né? Eu quero um bichinho quase morrendo. Você tem algum aí? Aí ela cogita fazer algo com o próprio cachorro dela. Então é um ponto de vista muito peculiar e que uma criança poderia ter, né? E o filme todo gira, fala de um tema difícil, mas gira a partir desse ponto de vista da criança. Temos vários outros exemplos aí, mas... então, quando você for escrever sua história, você tentar pensar num tema, num protagonista que dialogue com a criança, mas também que a resolução desse problema seja algo que uma criança faria, que esteja no repertório dela, tá bom? Acho que é essa a minha contribuição ao tema. Muito obrigada pelo convite.